Durante quase 30 anos, minhas mãos conheceram cada centímetro daquela casa. Conheceram o brilho da prataria, a textura dos tapetes persas e o frio dos mármores italianos. Servi a família de seu Afonso desde que Dona Elvira, esposa dele, partiu, deixando as 3 crianças ainda bem pequenininhas. Era ela que enchia aqueles corredores de riso e de alegria. Depois da triste doença e da morte dela, nós, os empregados, acompanhamos tudo. Assistimos as crianças Afonsinho, Ricardo e Márcia crescerem cercados por um luxo que acabou se tornando avesso a coisas simples, como, por exemplo, a presença física do próprio pai. E se depois que Dona Elvira partiu foi se mumificando. Vimos a culpa tomar conta daquele senhor e ele acabou se trancando ainda mais naquele castelo de solidão. Seu Afonso acumulara grande riqueza no mercado financeiro, um verdadeiro rei naquela mansão, enquanto a vida escorria por entre seus próprios dedos. Nos meus quase 30 anos naquela casa, eu nunca vi ele abraçando um sequer de seus filhos. Havia amor nos olhos dele, isso eu sei que tinha, todos nós víamos. Mas abraçar, conversar, dar aquilo que toda criança necessita, isso nem eu e nem ninguém nunca vimos. Não havia tempo, ele nunca estava em casa. Mas o império da construção civil nacional fora erguido, isso não podia se negar. Lá no Jardim Europa, dificilmente você poderia ver seu Afonso transitando em momentos de lazer com a família. Eu vi de tudo enquanto vivi por lá. Cantores, atores, jogadores famosíssimos e empregados tão bem-sucedidos ou até mais do que ele. Mas, meu patrão, você só poderia encontrar a muito custo naquilo que ele chamava de casa, que era a empresa dele. Todos do imponente bairro sabiam do poder de seu Afonso, o homem que era dono de quase tudo por ali, inclusive de muitas daquelas mansões. O que ninguém sabia era que, na verdade, ele não possuía nada. A riqueza que ele acreditava ser sua maior conquista foi quem acabou erguendo muralhas intransponíveis. Os filhos foram mandados para a Europa ainda na educação infantil, para serem educados pelas mais tradicionais escolas europeias. Raramente cruzavam o oceano para visitar o pai. Nas adolescências mandavam cartões postais de lugares exóticos, contando tudo. Já na fase adulta, presentes caros nas datas festivas. Era como se aquilo pagasse uma taxa para manter a consciência de cada um deles limpa. No meu silêncio, eu seguia dando brilho naquela prataria raramente usada e limpando a poeira dos porta-retratos dourados de uma família que só existia naquelas molduras. Podia sentir o peso da solidão como se fosse a minha própria e mergulhei nela também apropriando. Seu Afonso era o homem dos negócios, tamanho ponto que não constituiu outra família, mesmo com dinheiro para sustentar a cidade inteira de São Paulo se quisesse. Foi então que a doença chegou. Via ele perdendo a hora como nunca antes tinha feito. Era uma confusão aqui, outra ali, até que um dia pessoas que não conhecíamos o levaram até a mansão, dizendo que ele estava perdido. Só encontraram o endereço porque era um rosto conhecido. Seu Afonso jamais se perderia dessa forma. Isso porque os seguranças não permitiriam tal coisa, a menos que ele não se lembrasse sequer quem ele mesmo era. Logo veio um diagnóstico que caiu sobre todos nós. Tinha Alzheimer. Lembro-me perfeitamente do dia em que o Dr. Matos nos deu aquela notícia. Seu Afonso, naquela época ainda lúcido, apenas falou: "É assim que a cortina se fecha." Naquela mesma tarde fui eu quem ligou para os filhos dele. Ricardo estava em Londres e foi breve e prático. "Contrate a melhor enfermeira que o dinheiro puder pagar, Lourdinha. Mantenha-nos informado." Já Afonsinho, que estava em Nova York, soou igualmente distante. "Papai sempre foi um homem forte, Lourdes. Dará o seu jeito. Mande notícias sobre tudo." Com Márcia eu só consegui falar na semana seguinte. Os irmãos já haviam alertado sobre o estado do pai, mas ela sequer me ligou para saber dos detalhes. Falou que estava no monte escalando e que não tinha sinal. Nenhum cogitou voltar para casa. Disseram que faria aquilo assim que possível.
O homem que havia lhes dado o mundo agora era apenas um item na lista de indesejos. Eu fiz minha parte. Não era uma cuidadora. Não tinha conhecimentos nem prática para tais cuidados. Entrei em contato com as empresas que forneciam aquele tipo de serviço, com a ajuda da secretária de uma das empresas dele. Foi nesse tempo que conhecemos aquela menina. O nome era Lia e chegou representada numa figura miúda. Trazia consigo uma mala pequena e de rodinhas e olhos que pareciam carregados de bondade. Era muito jovem, humilde e vinha de longe. Confesso com a vergonha que a experiência hoje me impõe que a princípio a julguei mal. Não pensem que sou ruim. É que aquela era a 7ª cuidadora em apenas 6 meses que passava pela mansão. Essa aí não dura uma semana sequer, falei para o Rangel, um dos seguranças da casa. Uma figura frágil como ela não suportaria o gênio que habitava o corpo doente de seu Afonso e que ela teria de cuidar. Sem contar que as outras mulheres e também 2 homens que passaram por ali pareciam mais experientes que ela e não ficaram. Seu Afonso a recebeu com a rispidez costumeira, que dobrava de tamanho quando alguém o tocava. Do corredor podíamos ouvir as más respostas, os xingamentos e as centenas de demissões que se seguiam, até que o cuidador humilhado desistisse do serviço. Mas passou um dia, 2, 3... Lia, ao invés de se encolher, acolhia aquele homem. Vimos aquela mocinha mirrada na casa dos seus 23 anos de idade sorrir e responder à altura. Nem vem, seu Afonso. Hoje vai ter luz do sol sim, onde já se viu. Então um urro de reclamação reverberava pela casa. Ao invés do medo da menina, em seu rosto víamos um pequeno sorriso. Parte daquilo era um pequeno deboche, por conta do mau humor daquele velho. Já outra parte porque sabia que aquilo realmente era desagradável aos olhos de alguém que buscava pelo escuro o dia inteiro. Mas o sorriso de canto na boca dela sabia da necessidade daquele ato. Agora sim, eu vejo o senhor, ela dizia quando a luz invadia o quarto, e então dava um sorriso genuíno. Aquela frase era mais do que vê-lo ali à frente dela, desarmado do empresário grandioso e travestido num pijama de seda. Lia via a pessoa de seu Afonso como poucos de nós víamos. O relacionamento deles foi se construindo de uma forma lenta. Não foram sempre sorrisos. Lia às vezes se recolhia e eu a via prestes a desistir. Seu Afonso nos momentos de lucidez beirava até a bestialidade com a menina. Mas ela precisava do valor oferecido. A família contava com o salário bom que oferecíamos. Foi uma construção lenta, como disse, erguida com uma paciência e fé, ao qual eu só posso descrever aqui como algo sagrado. Nos primeiros meses, a doença ainda permitia a seu Afonso aquela lucidez ácida. Ele a testava, a humilhava, demitia inúmeras vezes. O que é que você está fazendo, inútil? Flores não pagam as contas. Eu então vi os arranjos colhidos com o amor dela serem atirados pela janela. Ele gritava quando a via trocando as flores murchas por acácias amarelas, ali mesmo do jardim. Desliga essa música, parece um funeral. Ele rosnava quando ela colocava um disco do Cartola, tirado ali mesmo das estantes dele. Lia com calma, que desconcertava todos nós, apenas lhe respondia: mas as flores alegram a vista, seu Afonso. E Cartola dizia que as rosas não falam, mas que podem exalar o perfume que roubam de você. Sabia disso? Ele ficava calado. Nós nunca vimos um confronto, apenas ela o contornando, feito águas que se moldavam a uma rocha. Aos poucos, nossos olhos foram assistindo outras cenas, como o velho cedendo, por exemplo. Não sei dizer para você se aquilo já era doença e o cansaço falando mais alto, mas ele foi parando aos poucos de reclamar das músicas, que a propósito eram de seu tempo e não dos dela. Eu pegava de relance sentindo o perfume das flores em seu quarto, quando ele achava que ninguém o estava olhando. Uma vez do quintal vi ele mesmo puxando as cortinas para que o sol entrasse. Era 7 horas da manhã ainda, um dia realmente lindo. Mas a progressão do Alzheimer é algo muito cruel.
Havia dias em que ele acordava como o velho Afonso, aquele magnata implacável, perguntando primeiramente sobre a bolsa de valores antes mesmo de dar o bom dia. Lia agia como a verdadeira secretária, respondendo a tudo como tal, depois de horas e horas debruçadas em jornais do tipo. Já em outras ele era apenas um menino assustado, chamando pela própria mãe. Era nesses dias que a genialidade de Lia se revelava de fato. Em algum momento aquela jovem percebeu que a mente dele, ao se apagar, deixava espaços em brancos e que aqueles espaços poderiam ser preenchidos. Ela decidiu que se as memórias antigas estavam se perdendo naquela névoa, poderia ela mesma criar novas. Ela tinha visto por vezes seu Afonso queixando-se da vida que levara e do arrependimento em relação à família. Isso em seus dias lúcidos, numa época em que os dois já eram próximos o suficiente. Lia estava decidida. Daria àquele homem memórias felizes de uma vida que ele poderia ter realmente vivido. E foi assim que começaram nossas aventuras, como ela mesma o apelidou. Foram tantas, Luísa. Eu poderia contar todas aqui para vocês, porque nunca sairão da minha memória, tamanha dedicação daquela menina. Lia transformava a mansão em cenário, se vestindo como Dona Elvira, depois de passar horas e horas entrevistando quem a conhecia. Ainda sorrio quando lembro dela tentando ter a mesma firmeza da falecida, em cima daqueles saltos gigantes, e da forma como dava bronca nele por conta de atrasos para os jantares que ela improvisava. Depois de jantarem, os dois se sentavam lá na varanda, olhando para a vista belíssima que a mansão privilegiada os permitia ter. Ali conversavam sobre pessoas que Lia nunca tinha ouvido falar e gargalhavam enquanto ela fazia contorcionismo para ludibriá-lo, o quanto mais pudesse. Inteligente, sagaz, gentil e amável. Era assim que ela conduzia as coisas. Até que a demência lhe roubava mais uma vez seu Afonso. Acontecia antes que aquele momento encantador exigisse uma intimidade entre os dois maior do que os carinhos e beijos nas mãos que ele lhe ofertava. Mas o que marcou mesmo a presença da menina naquela mansão e as aventuras que estou contando foi, sem sombra de dúvidas, as festas surpresas que preparamos. Naquela semana, seu Afonso havia se queixado com Lia, sob a tristeza de não se lembrar de um único aniversário daquelas crianças. Lamentou dizendo que não os culparia jamais pela distância estabelecida. Confessou ter sido ele mesmo o culpado daquele desafeto, uma vez que depositou no dinheiro a certeza de que era isso que eles precisavam. Lia chorou num canto da sala mais tarde e fui eu que tive de consolá-la. A menina então me confidenciou que seu pai havia falecido quando ela tinha apenas 16 anos de idade, que fora um acidente na obra que ele trabalhava num prédio próximo à Marginal Pinheiros. Falou que lembrava de como ele era agradecido à mãe dela por tudo que ela fazia, até mesmo o ovo que, mesmo tendo de ser requentado na hora do almoço, mantinha a gema no ponto que o pai amava. Aquilo me calou até mesmo o consolo que eu oferecia. Chorei junto da menina, imaginando o afeto que ela cresceu presenciando. Não podia ser diferente a forma como ela trataria as pessoas. Eu mesma, fechada naquela casa, com uma folga apenas durante a semana, havia me trancado num mundo cor de cinza, com os valores todos sendo invertidos, sonhando um dia poder ter apenas 1/10 do que eles tinham. Estava esquecendo de todas as coisas que eu amava fazer. Mais tarde, Lia já estava saltitante ao telefone, com 1001 planos na mente, enquanto eu ainda trazia na garganta um nó que me consumia. Onde será que estavam todos os meus amigos antes de entrar naquela casa? Aquelas com quem eu dava altas risadas quando me encontrava. Tudo antes de trabalhar para o Rei do Aço. Mais tarde, eu passei mais de 2 horas ao telefone, tentando restabelecer conexões que há muito eu havia perdido. Alguns dias depois, seu Afonso acordou mais confuso que de costume. Acreditava que era o dia do aniversário de seu primogênito, que na vida real mal telefonava. Era o dia perfeito para os planos daquela serelepe. Ele estava angustiado, andava se culpando e dizendo que nunca havia sido um bom pai e que nunca havia celebrado um aniversário de verdade. A tristeza na voz daquele homem o consumia.
Nós já tínhamos pré-agendado tudo. Bastava uma pequena confusão na mente de seu Afonso para os planos entrarem em prática. Sinto como se Deus tivesse movido seus pauzinhos naquela semana. Lia ligou para a irmã que morava lá em Sorocaba e o motorista foi até lá para buscar os sobrinhos. No fim da tarde, a casa imensa e triste foi invadida pela energia contagiante de 3 lindas crianças. Coincidentemente, era uma menina e 2 meninos. Não tinham exatamente a idade dos filhos do meu patrão, mas era algo que se aproximava e o que deu para ser feito. Se ele confundia Dona Lia com Dona Elvira, nós torcíamos que ele confundisse as crianças também. Lia os reuniu na cozinha e com um jeito doce explicou cada detalhe do plano, ou melhor, da brincadeira, como ela chamou. Hoje vocês serão os filhos do vovô Afonso. Você, Marquinhos, se chamará Afonso, tá ok? Não erre, menino. Ele vai te chamar de Afonsinho, viu? E o seu prêmio vai ser ganhar uma festa de aniversário gigante. Olha só quanta coisa gostosa vai ter. Os olhos das crianças brilhavam. É só por umas horinhas. E depois todo mundo vai para ali, veja. Ela então abriu a cortina, apontando para fora e mostrando a piscina límpida que os esperava. As crianças, com a pureza que lhes é própria, aceitaram logo a brincadeira. Fizeram a maior festa. Eu não quero também que me chamem de tia, apenas ele de pai, falou mostrando a foto do senhor do porta-retratos que dormia tranquilamente no andar de cima. Agora vão. Tem um quarto só de brinquedos que ela vai mostrar para vocês. Brinquem o quanto quiserem. A casa hoje é de vocês, falou piscando para mim. Mas quando eu chamar, vocês precisam fazer o que eu pedi, tudo bem? As crianças então correram pro quarto fazendo aquilo que fazem de melhor. Bagunça. Não vi um momento sequer chamando pelos nomes reais. Mas também não se chamavam por aqueles que tínhamos ensinado. Eram apenas crianças sendo crianças numa mansão de novela. Enquanto isso, nós preparávamos tudo. Se desse mesmo certo, logo ele reclamaria da confusão das crianças. E foi dito e feito. Por isso que acredito ter tido mesmo mãos de Deus naquela tarde, porque cada detalhe planejado, contando com a sorte, aconteceu exatamente como tinha de acontecer. Seu Afonso gritou meu nome e a mente confusa dele perguntou onde é que estava Dona Elvira. Eu não sabia o que responder, porque eu não tinha combinado aquilo. Mas Lia entrou no quarto já dentro do personagem. Mande os parar, Vira. Minha cabeça está estourando. Trabalhei até tarde ontem. Não, hoje eu não vou fazer isso. É aniversário de Afonsinho, esqueceu? E você trate de se levantar e cumprir o que prometeu. Eu não prometi nada, ele disse, dando de ombros. Prometeu sim. E Rangel até já comprou o que você pediu para ele. Levante-se, ele vai amar o ele, ponto. Vi seu Afonso confuso olhando para aquela jovem que transitava dentro do quarto. Ela evitava sempre os olhos dele, porque através dele que ele descobria que ela não era Dona Elvira, mas seguia falando como se fosse. Lourdinha, onde é que está a roupa que eu te pedi que passasse? No closet, senhora. Eu respondi. Vamos, vista-se. Seremos apenas nós dessa vez. Vou preparar as crianças. Quando seu Afonso desceu andando como há dias não fazia, tinha os olhos vidrados na decoração colorida. Lia havia preparado tudo, cada detalhe daquela decoração dos Cavaleiros do Zodíaco. Aquilo parecia ter sido pedido pelo próprio filho dele. Cantaram parabéns desafinadamente em volta do bolo. Marquinhos abraçava o velho como se o conhecesse a vida toda. É o melhor aniversário do mundo, papai, aquele moleque travesso dizia. Todos se abraçaram como se ele fosse mesmo o melhor pai do mundo. Eu via lá da porta que seu Afonso chorava. Houve um momento que a emoção nele foi tão forte que eu também não me contive. Estava feliz de uma forma que eu nunca tinha visto. Naquele dia, em sua mente, ele havia sido o pai que precisava ter sido. Marquinhos deu para ele o primeiro pedaço de bolo. O pai o beijou e disse que o amava. Veja bem, falou que amava o filho. O sucesso da tramóia foi tanto que outras ideias apareceram depois. Num dia de inverno, quando ele se queixava de não poder ir para Paris tão cedo, Lia transformou a biblioteca inteira. Cobrimos os móveis com alguns lençóis brancos.
Penduramos luzes de Natal e simulamos até mesmo a Torre Eiffel, com projetores que havia no escritório. Com um livro de arte sobre a França nas mãos, ela o guiava através dos slides. Mostrava o Sena, cada café, cada museu. Lembra-se, Afonso, nós fomos lá. Você adorou o Louvre. Ela dizia, enquanto os olhos dele brilhavam. Ele lembrava. Mesmo com suas limitações físicas, Lia criava mundos diferentes para ele. Lia escrevia carta de velhos amigos à mão que nunca mais o procuraram, trazendo notícias de reconciliações e perdões que nunca aconteceram fora daquelas paredes. Mas eu não achava aquilo tudo uma mentira. Era apenas uma tentativa de dar a paz àquele homem. A menina reescrevia o final de uma história amarga, usando apenas a tinta do afeto. Em seus raros momentos de lucidez, ele parecia entender tudo. 6 meses depois, lá estavam as crianças novamente. Beatriz, a sobrinha de Lia agora, seria uma Paquita, e a festa toda no tema show da Xuxa. O velho, ainda mais debilitado, participou de tudo. Agora ele dava ordens ao Rangel, a mim e a Lia. Ele seguia pela casa com os olhos, e quando ela se sentava ao seu lado, ele segurava sua mão com uma força que desmentia a fragilidade. Antes do parabéns, ele fez um pequeno sinal para mim com os olhos, para que eu fosse até ele. Na despensa me disse algo que me marcou para sempre e que me tocou no fundo da alma. Se eu partir antes disso, Lourdinha, lembre-se de agradecê-la por mim. Então saiu me deixando de boca aberta. Naquela festa o ator era ele e não o restante de nós. Seu Afonso sabia de tudo aquela tarde e estava atuando para alegrar os corações que pensavam fazer o mesmo por ele. Sabia que se partisse de uma hora para outra não seria sozinho, que ele tinha uma guardiã. Eu nunca contei isso para aquela menina, mas eu agradeci como ele pediu. Não sei se ele teve tempo de fazer. Aquela noite foi maravilhosa. Lia estava certa de que ele acreditava em tudo, mas talvez ele pudesse esquecer ainda naquela noite. Mas nos nossos corações, as vezes em que ele se lembrasse, talvez fossem daquelas que ele tivesse resquícios e não das outras onde ele sequer aparecia. Eu gostaria com toda a força do meu coração de dizer para vocês que num desses momentos de clareza, seu Afonso mudou todo o seu testamento e deixou parte de tudo o que tinha para aquela menina, que em apenas 3 anos deu mais sentido à vida dele do que todo o dinheiro que acumulou. Mas a vida real raramente segue o roteiro dos nossos desejos, não é verdade? Seu Afonso partiu numa manhã calma. Lia estava ao lado dele. O semblante era de pura paz. Os filhos chegaram apenas 3 dias depois, vestidos num luto elegante, mas impaciente. Não vi nenhuma lágrima deles no sepultamento, apenas as minhas e as de Lia. A herança daquele homem já havia sido dividido em vida, Luísa. Cada um dos filhos pegou o que era seu por direito, sem brigas e sem discussões. Partiram cerca de 15 dias apenas depois. Lia arrumou a pequena mala que tinha na mansão logo na manhã seguinte. Eu a abracei na porta com algumas palavras presas na minha garganta. Palavras que nunca saíram. Eu havia sido acometida por aquela dureza toda. Ele se foi em paz, Lourdinha. É o que importa para mim, a menina disse com um sorriso triste, mas de alguém que sabia que fizera todo o necessário. Partiu então para cuidar de uma outra alma solitária, sem nem olhar para trás e sem esperar por nada à frente. Pensei 1000 coisas erradas enquanto via cada um dos meninos acordar naqueles dias. Em como a vida pode ser injusta com algumas pessoas e generosa com outras. Mas eu percebi que olhava sempre pelo ponto de vista do homem idoso e solitário, pelo ponto de vista de alguém que via o homem frágil e acamado. Mas e do ponto de vista daquelas crianças, agora já adultos ali na minha frente? Quem foi que alguma vez olhou? Eu lembro quando a mãe deles partiu, dos olhares perdidos tentando encontrar nas babás o afeto roubado pela morte da mãe.
Veio o desespero quando seu Afonso lhes enviou para fora à força, não querendo ficarem longe do pai. Mas aquele homem sabia, ele sempre soube, que mesmo com as crianças dentro daquela casa ele jamais seria presente. Quanto a toda aquela herança, eu não creio que teria feito qualquer diferença na vida de Lia. Ela nem esperava nada daquele homem, apenas que ele morresse com alguma dignidade e que se sentisse amado. Isso eu posso lhes garantir que aconteceu. Semana passada eu passei por aquele bairro novamente, lugar onde vivi tantos anos da minha vida, mas que nunca fez a menor parte da minha realidade. Eu não pude deixar de escrever essas memórias. Lembro que há mais de 2000 anos atrás, um homem que andou pela terra nos deixou uma frase magnífica, porque já naqueles tempos as pessoas permitiam que o ter governasse mais o próprio coração do que o ser. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, disse Jesus. Porém, não há nada mais atual do que isso. Lia deixou um ensinamento para seu Afonso, que acabou se estendendo a mim, a Rangel e aos outros 3 funcionários que a casa tinha na época. Ensinou que o maior tesouro está em ser, Luísa, e não ter as coisas. Ser alguém cuja ausência é sentida e cuja memória é capaz de derrubar uma lágrima de saudade depois da partida. Isso tem valor e jamais terá preço. Você pode dizer que conhece ou mesmo que é alguém assim? Um abraço para todos vocês.